Querido, a mensagem de hoje, ela é inspirada em 4 fontes. Primeira fonte principal delas, a Bíblia. Segunda fonte, nas minhas experiências de mais de 22 anos de casado. Coloca a foto aí, gente. Olha lá a foto lá, ó. Eu era novinho ali, né? Então, aí estava no início ainda da nossa carreira aí. Então, na minha experiência de 22 anos de casado, mais de 22 anos de casado, e em 2 livros ali, que é Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, e Amor, o que ela mais deseja, respeito, o que ele mais precisa. Inclusive, são 2 dicas de leitura que eu dou para você, caso você seja alguém que realmente quer investir no seu casamento. Essas são 2 leituras muito edificantes. Eu estou dando aqui uma pincelada inspirada em alguns capítulos desses livros, mas esses livros podem te ajudar demais no dia a dia do teu casamento. Queridos, então só para a gente retomar aqui o passo de domingo passado, quem é o inimigo número 2 do seu casamento? Não é mais surpresa para ninguém. Então coloca aí, o inimigo número 2 do seu casamento é você mesmo e o seu cônjuge. É isso mesmo, se você não estava domingo passado, recupere-se do choque agora. O inimigo número 2 do seu casamento é você mesmo e o seu cônjuge. A gente já sabe, né, que o inimigo número 1 é o diabo, e o inimigo número 2 somos nós mesmos. O diabo, o inimigo número 1, tem agentes infiltrados dentro de cada família, e às vezes esses agentes somos nós mesmos, ou eu, ou meu cônjuge, ou ambos. O diabo é quem dá as ideias, mas somos nós quem executamos essas ideias. Nenhum casamento seria destruído se os cônjuges não o destruíssem com as suas próprias mãos. O maior obstáculo para a construção de um casamento forte, de um casamento saudável, somos nós mesmos. A maioria dos cônjuges, a maioria das pessoas pensa assim: se o meu cônjuge mudasse, então todos os problemas do nosso casamento estariam resolvidos. Se o meu cônjuge mudasse, então o meu casamento seria salvo. E esse pensamento é um dos principais motivos pelos quais os casamentos não melhoram nunca. Porque estamos sempre esperando pelo outro. Estamos sempre focados nos defeitos e nos erros do outro e não em nós. Queremos que o outro mude, mas esquecemos que nós precisamos mudar. Atente para isso, ninguém pode salvar um casamento focando apenas em mudar o outro. Se você está querendo mudar o seu casamento, focando em mudar o cônjuge, você vai fracassar nessa tarefa. Só existe uma maneira de sermos agente de transformação na vida do outro. Atente para isso. Só existe uma maneira eu ser agente de transformação na vida do outro. É como? Por meio da influência. É o máximo que eu posso fazer. É influenciar outra pessoa a mudar. Eu não posso ir no coração dela e arrancar o que não está certo e colocar o que está certo. Não. Então o meu poder de mudar o outro está no poder da influência. E o poder da influência, ele só acontece quando eu foco em mudar a mim mesmo. Então, quando o outro me ver mudando, eu posso influenciá-lo a querer mudar também. Influenciamos os outros a mudarem quando nós mudamos primeiro. Nós influenciamos os outros a melhorarem quando nós melhoramos a nós mesmos. Agora, não é uma mudançazinha qualquer que você vai fazer e vai dizer: pronto, já fiz a minha parte, que o outro mude agora. Somente uma mudança radical e duradoura, atente para esses 2 detalhes, mudança radical e duradoura em nós, pode impactar a outra pessoa a ponto de motivá-la, a ponto de tirá-la da inércia e querer mudar também. Se você está tentando essa estratégia de mudar a si para influenciar o outro a mudar também, e você não está vendo resultado algum, das duas, uma. Ou a mudança
que está acontecendo em você é pequena demais para impactar o outro, ou a mudança que está acontecendo em você é recente demais para convencer o outro que dessa vez é de verdade. Então pode ser que a mudança esteja sendo realmente grande, mas faz pouco tempo que começou, e o outro ainda está lá olhando com desconfiança, dizendo: isso é fogo de palha. Ou é uma mudançazinha tão sem futuro que o outro nem percebeu que você mudou. Querido, se você está tentando essa estratégia, então entenda, a mudança precisa ser radical, a mudança precisa ser duradoura. Não foque no outro, foque em você. Quando eu falo isso, você já deve estar pensando: ah, pastor, mas o meu cônjuge tem muito mais culpa do que eu. A maioria pensa assim. Aí deixa eu dizer uma coisa para você: o seu cônjuge pode ter 90% da culpa. Tá bom para você assim? A gente pode conversar nesses termos? Então o seu cônjuge pode ter 90% da culpa. Sim, mas Deus quer tratar com você os seus 10%. Não é porque o outro, na sua compreensão, tem mais culpa que você, que a sua culpa pode ser deixada de lado, que a sua responsabilidade pode ser deixada de lado. Não, Deus quer tratar com você os seus 10%, os seus 20%, né? Depende do quão bom você se acha. Olha o que diz 1 João capítulo 1, versículo 8. Eu sempre cito 1 João capítulo 1, versículo 9, mas o que diz no versículo 8? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, se você afirmar que não tem erro, que não tem culpa, que você não tem pecado no seu casamento, você não está na verdade, porque você é um pecador, e eu tenho absoluta certeza, mesmo sem conhecer a sua realidade, você erra no seu casamento, sim. Então pare de se enganar, dizendo que toda a culpa pelo estado atual do seu casamento é somente do seu cônjuge, e comece a admitir os seus erros e as suas culpas, mesmo que você ache que elas são bem menores do que as do seu cônjuge. Comprometa-se a usar todas as suas forças para ser diferente e agir diferente daqui para frente, principalmente em reagir diferente aos defeitos do seu cônjuge. Essa é a mudança que causa mais impacto, é você mudar a forma de reagir aos defeitos do seu cônjuge. Então foca nessa mudança primeiro. Agora eu não garanto que essa atitude de mudar a si mesmo vai causar uma mudança imediata no seu cônjuge, não garanto. Por quê? Porque provavelmente não vai fazer isso, não vai causar uma mudança imediata. Dependendo do seu histórico, o seu cônjuge vai ficar cético quando vê a sua atitude de mudança. Ele vai ficar desconfiado da sua atitude de mudança. Então, vá preparado para isso. Cabe a você ser consistente e persistente em promover as mudanças em você mesmo. Pode ter certeza, por mais que você ache que o seu cônjuge é quem está mais errado, tem muita coisa para ser mudada em você dentro do seu casamento. Como nós vimos na mensagem passada, o segredo para sermos mais pacientes e termos um casamento mais harmonioso e sermos mais amorosos com o nosso cônjuge é o quê? É entendermos as nossas diferenças. A maior fonte de conflitos dentro do casamento é a nossa incapacidade de compreender e conviver e até de rir das nossas enormes diferenças. Deus nos fez diferentes, não para competirmos, mas para nos completarmos. Porém, erroneamente, depois de algum tempo, alguns meses, alguns anos de competição acirrada entre os dois, alguns ou muitos chegam à conclusão:
nós somos diferentes demais para continuarmos vivendo juntos. E isso é uma arma do diabo, é uma mentira implantada para destruir o teu casamento. Porque Deus, aquele que criou vocês diferentes, foi Ele que disse que vocês deveriam se unir a tal ponto a se tornarem uma só carne. Então, as diferenças não devem ser motivo para nos separar, a não ser que a gente não busque em Deus o entendimento dessas diferenças. Então, a pergunta que vamos responder hoje é a mesma que respondemos semana passada. Quais são as diferenças entre homens e mulheres que, se não compreendidas, podem arruinar o casamento? Eu quero que você fique muito atento e foque principalmente em mudar você, mas em compreender como é a mente e o coração do seu cônjuge, para que você possa melhorar bastante na forma de reagir à forma dele ser. Primeira diferença, gente, atenção para isso. Primeira diferença: diante de um problema sério, os homens se calam e as mulheres falam. Olha que diferença brutal aqui. Diante de um problema sério, os homens se calam e as mulheres falam. Quando estão com problemas sérios, as mulheres querem se relacionar, elas querem conversar sobre o problema para se sentirem melhor. É isso que elas fazem. Quando estão com problemas, os homens, eles se calam, eles se isolam para se sentirem melhores. Você sabia disso? É exatamente assim. O homem com um problema sério, ele se sente melhor ficando em silêncio, ficando sozinho, para tentar encontrar uma solução para o seu problema sozinho. A mulher com um problema sério, ela se sente melhor estando com alguém com quem possa falar sobre o seu problema. Quer ver as amigas marcarem um encontro, é alguma ter um problema sério. Quando o homem chega em casa com um problema, ele não quer conversar sobre esse problema. Aprenda isso. Quando o homem chega em casa com um problema, ele não quer conversar sobre isso. Ele quer ficar sozinho, ele quer ficar em silêncio. Ele quer pensar numa maneira de resolver esse problema. E quando o homem está lá recluso na sua caverna do problema, ele acaba esquecendo de tudo que está à sua volta. Aí está o problema. Quando o homem chega com um problema sério em casa, ele se isola, ele se cala, ele não quer conversar, ele entra na caverna do problema, só que aí ele esquece de tudo que está à sua volta, e aí ele fica o quê? Indiferente às necessidades da esposa e dos filhos, da casa. E a esposa, por não ter o entendimento de como funciona a cabeça do marido, ela interpreta isso como um desrespeito, como uma falta de cuidado, falta de amor. E aí, em vez dela ser paciente e entender, ele está com problema, e deixar ele lá no canto dele, na caverna dele, com seus pensamentos, ela resolve que é dever dela arrancá-lo de lá à força. E para isso, ela usa várias armas: reclamação, críticas, cobranças e até chantagem. E o cara estava lá já fervendo, doido para ficar sozinho, para pensar na solução. Ele queria ficar lá no canto dele, mas a mulher está, não sei o que, porque você não vai resolver isso, porque você não resolve aquilo, porque você também chega aqui e não fala com ninguém, e você não está vendo que o menino está precisando disso, está precisando daquilo. E aí de repente o urso que estava hibernando na caverna acorda e sai de dentro da caverna furioso. E aí ele acaba machucando a esposa e às vezes machucando o filho, não fisicamente falando, literalmente, mas machucando às vezes com palavras, com atitudes. Por quê? Ela não deixou ele lá no canto dele. Por que ela não deixou? Porque ela não entende como é que a mente dele funciona. Quando seu esposo
estiver na caverna do problema, não tente arrancá-lo de lá à força. Apenas deixe ele no canto dele quieto. Você consegue. Com essa compreensão você consegue. Se você não ficar ofendida porque não compreende o que está acontecendo, agora você sabe, não é porque ele não ama você, é porque ele está com um problema, e essa é a forma do homem de lidar com o problema. Você não conseguiu entender, porque essa não é a sua forma de lidar com o problema. Então, esposa, dê espaço a ele. Sabe o que vai acontecer? Dê espaço a ele, porque é assim que ele, lá na caverna do problema, conseguir encontrar a solução, olha, você vai ver uma mágica acontecer. Imediatamente, na hora que ele não precisa nem fazer alguma coisa para resolver, basta ele ter a ideia, basta ele encontrar na mente dele a solução. Ele sai imediatamente daquele isolamento, e assim como num passe de mágica, ele já se transforma naquele homem que você conhecia, já começa a interagir com você, e você diz, o que aconteceu? Mas é desse jeito, ele sai imediatamente, ele já sai a 100% de lá. Então deixa ele no canto dele. Se você tirar ele antes do tempo, não vai ser bom nem para ele, nem para você. Quanto à mulher, quando a mulher chega em casa, ou o homem chega em casa e ela está com um problema sério, ela não quer ficar sozinha. Ela não quer ficar em silêncio. A última coisa que ela quer é ficar sozinha em silêncio. Ela não via a hora dele chegar, porque ela estava com um problema sério. Ela estava já falando com as paredes. E o que é que ela quer? Ela quer conversar sobre o problema. Ela quer contar cada detalhe do problema. E ela quer receber empatia, ela quer receber atenção. Quando a esposa está com um problema sério, ela fala mais palavras por minuto do que um homem pode suportar ouvir. E aí, por não entender como a mente da mulher funciona, ele fica impaciente com esse jeito dela. E às vezes ele se mostra desinteressado. Entenda, no momento em que mais a esposa precisa do marido, o marido comete o maior erro de todos. Qual é o grande erro que ele comete aqui? Ela está com um grande problema, ela não quer ficar sozinha, ela quer falar sobre o problema, mas o que é que ele faz? Quando ele percebe que ela está aborrecida, que ela está chateada, que ela está com um problema, o que é que ele faz? O que é que nós fazemos? Nós saímos de perto dela e damos espaço a ela. E como é que ela se sente? Elas se sentem ignoradas, ela sente que nós não amamos elas. Ele não se importa com os meus sentimentos, ele não cuida de mim, ele não me ama. É o que ela pensa. Mas na verdade o motivo que fez o homem se afastar e dar espaço para ela, não é que ele não se importa, não é que ele não ama, é porque ele fez isso usando a lógica masculina. A lógica masculina qual é? Quando você está chateado, quando você está confuso, quando você está triste, o melhor lugar é aonde? Na caverna. Você quer ficar o quê? Sozinho e longe de todos. Então ele diz, ela está chateada, ela está com problema, então é melhor deixar ela sozinha. Não, não. Isso é o que nós queremos, mas não é o que elas querem. Às vezes até quando estão chateadas conosco. Se a gente sair, ela fica triste com a gente. Olha que coisa louca. Você pensa, não, se ela está chateada comigo, é melhor ir embora. É claro que a gente pensa assim. Mas mesmo aí, ela fica chateada se você sair e deixar ela sozinha. Porque você devia fazer companhia para ela nesse momento difícil. Então o homem vai embora porque ele equivocadamente pensa que a mulher é do jeito dele. Homens, quando a sua mulher estiver chateada, estressada, frustrada, cansada, ela quer você por perto. De preferência calado. Mas ela quer você por perto. Ela quer que você escute as palavras, escute os sentimentos, demonstre empatia e não ofereça soluções simplistas, a não ser que ela peça. Aí você oferece alguma solução. Mas lembra, a gente aprendeu semana passada, quando a mulher vem contar os problemas dela, dificilmente ela está pedindo a você para apontar soluções. Ela só quer que você escute. Só isso. Se você apresentar soluções, ela vai rejeitar todas e ficar chateada com você.
Então, mulheres, respeitem a necessidade do seu esposo de ficar sozinho e em silêncio, para se sentir melhor quando ele tiver com um problema. Entenda como é que funciona. Não vá contra isso. Você vai dar murro em ponta de faca. Homens, respeite a necessidade de suas esposas de conversar para se sentir melhor quando estiverem com um problema. Então não abandone elas. Seja forte. Faça como Josué, seja forte e corajoso. Fique do lado dela. Segunda diferença. Homens e mulheres se motivam por motivos diferentes, por razões diferentes. Se motivam a dar o melhor no casamento, se motivam a demonstrar cuidado, amor, carinho, por motivos diferentes. Homens ficam motivados a darem o seu melhor quando eles se sentem necessários e aprovados pela mulher. Atente para isso. O homem se sente motivado quando ele se sente necessário para você. E quando ele se sente aprovado por você. Não se sentir necessário é como se fosse uma morte lenta para um homem. É exatamente isso. Para ficar motivado, ele precisa saber que você, esposa, precisa dele. Por isso é que é tão difícil para as mulheres modernas, independentes, que saem com uma placa de independente, eu não preciso de homem nenhum. É tão difícil para essas mulheres arrumarem um marido. Os homens fogem desse tipo de mulher. E é tão difícil para esse tipo de mulher, depois que arruma um marido, manter o marido. Porque elas fazem questão de dizer o tempo todo que não precisam dele para nada. Isso é a morte para um homem. Não se sentir necessário para a sua mulher. Ter uma mulher que não precisa de você para nada é o mesmo que ser um nada. É o mesmo que não prestar para nada. É assim que o homem pensa. Outra coisa, não se sentir aprovado pela mulher é outra forma de matar um homem lentamente. Poucas coisas são capazes de ferir tão gravemente o coração do homem quanto ouvir a sua mulher dizer que ele falhou em ser o marido que ela esperava, em ser o homem que ela esperava que ele fosse. Você diz, pastor, mas pelo menos eu nunca disse isso para o meu marido. Será? Talvez você nunca usou essas palavras. Tomara que não. Mas você pode ter dito exatamente isso para ele de outra forma. Você disse isso através de constantes críticas, reclamações intermináveis. Toda hora você tem uma crítica, toda hora você tem uma reclamação. E a sua postura, você nem percebe isso, mas a sua postura de reprovação constante faz o seu marido se sentir um fracassado, como seu marido. Todo homem, consciente ou inconscientemente, todo homem quer ser o herói. Ele quer ser o herói da sua esposa, ele quer ser o herói dos seus filhos. Mas se ele escuta diariamente que ele é o vilão, que ele não faz nada certo, e ele escuta isso de quem? Da boca da própria esposa. Isso é a morte para ele, isso vai paralisar o seu marido, e ele não vai ter motivação de dar o melhor dentro do casamento. A insatisfação demonstrada com tanta veemência pela esposa confirma o maior medo de um homem. E o maior medo é: eu não sou bom o bastante para ela. E as mulheres não se dão conta o quanto seus maridos são vulneráveis a essa postura de desaprovação. E elas continuam fazendo isso de manhã, de tarde, de noite. Mulheres, preste atenção, se esforcem para serem
mais gratas do que exigentes com seu marido. Se você quer continuar casado, é claro. Se você não quer, pode continuar no mesmo modo destrutivo que você está, de demonstrar desaprovação para ele o dia todo dia. Já as mulheres, elas ficam motivadas a darem o seu melhor quando elas se sentem cuidadas, quando elas se sentem protegidas. As mulheres naturalmente são pessoas que se doam muito. Elas se doam para os pais, elas se doam para os amigos, elas se doam para os filhos, elas se doam para o marido, elas se doam demais. É da natureza da mulher se doar para os outros. Uma mulher sempre está cuidando de alguém. É incrível. Não é à toa que se você for no hospital, 90% das enfermeiras, técnicos de enfermagem são o quê? Mulheres. É da índole da mulher, é do caráter da mulher, da natureza da mulher cuidar. Então ela se doa completamente. Ela está sempre cuidando de alguém. Mas toda essa doação acaba gerando uma espécie de ressentimento escondido lá no fundo da alma que diz: eu estou sempre doando, eu estou sempre ajudando, eu estou sempre servindo, mas ninguém faz nada por mim nessa casa. Chega um dia que ela explode e ela diz isso. Ninguém faz nada por mim, ninguém cuida de mim, ninguém se importa comigo. Toda mulher chega num momento de cansaço na vida e pensa: chega, eu preciso estar do lado de alguém que eu não precise cuidar. Eu preciso de alguém que cuide de mim. E aí que o homem tem que entrar na história. Então, homens, parem de se comportar como se fossem filhos da sua esposa. Gente, nós temos uma geração de maridos que se comportam como filhos. Tem uns até que chamam a esposa de mãe. É o fim, é o fim. Sabe, isso aí é uma catástrofe. Então pare de ser aquele que sempre precisa ser cuidado. E passe a cuidar dela com intencionalidade. O que é que eu digo cuidar com intencionalidade? Porque assim, quando ela pede ajuda, é claro que você cuida. Eu estou falando é ter a atitude de cuidar com intencionalidade, é você estar promovendo situações que demonstrem cuidado para ela, mesmo quando ela não está pedindo. Fazer ela se sentir cuidada. Por exemplo, demonstre que se preocupa com o bem-estar dela. Às vezes você nem tem que fazer muita coisa, só dizer, falar, expressar que você se preocupa com o bem-estar dela. Promova algum momento de recreação, como sair para passear. Estou sem dinheiro, sai para passear para um canto que não gasta, um canto público. Jantar, tomar um sorvete, ir ao cinema, viajar. Promova recreação para ela. Promova momentos de descanso. Como? Fazendo alguma tarefa que ela teria que fazer, e você vai fazer para quê? Para que ela possa descansar ou fazer outra coisa que ela queira fazer. Porque é difícil a mulher não querer fazer nada. Mas você vai surpreender ela e fazer alguma coisa que ela teria que fazer, e você vai lá e faz. Quer que eu dê exemplo? Vocês estão com medo, né? Pode falar. Por exemplo, você fazer o almoço para ela, ou fazer o jantar para ela. Aí você diz: mas eu não sei cozinhar. Queridos, eu também não sabia. Não que eu seja um cozinheiro, mas gente, deixa eu dar uma coisa para você. Qualquer pessoa com 2 neurônios e um YouTube, ele consegue fazer comida. Consegue. Olha, eu aprendi a fazer tanta comida lá em casa, e eu tomei gosto pelo negócio. Então faça um almoço para ela, faça um jantar para ela. Eu não consigo de jeito nenhum, pastor. Então pede um iFood. Mas faça alguma tarefa. Pode ser um jantar, pode ser um almoço, pode ser dar uma arrumada na casa para ela poder descansar, pode ser lavar uma louça. Faça alguma coisa que promova, que demonstre que eu quero que você descanse, porque eu sei que você está cansada.
E a mulher vai sentir o quê? Cuidado, vai ser não, pastor, não deixa montar não, pastor, não deixa montar não. Continua na tua filosofia aí, que eu vou na minha. Aí no final a gente vai ver quem passa mais tempo casado. Quando o homem não demonstra cuidado pela mulher, ela fica desmotivada a demonstrar aprovação por ele. E quando a mulher não faz um homem se sentir necessário e aprovado, ele fica desmotivado para demonstrar cuidado por ela. Esse é o ciclo destrutivo do casamento. E é por isso que eu digo, se ficar um esperando que o outro mude, vocês dois vão ser destruídos. Então, briguem para ver quem começa a mudar primeiro. Valendo! Terceira diferença, que se não for corrigida, compreendida, não é corrigida, compreendida, pode levar o casamento ao fracasso. Homens e mulheres têm visões diferentes sobre a necessidade de melhorar as coisas e as pessoas. Atende. Homens e mulheres têm uma visão diferente sobre a necessidade de melhorar as coisas e melhorar as pessoas. As mulheres acreditam que, se uma coisa está funcionando bem, ela sempre pode funcionar melhor. Não é só porque uma coisa está funcionando bem que ela não pode funcionar melhor. A mulher pensa assim. Por isso que elas estão sempre dando conselhos, sempre dando dicas, sempre dando sugestões e também críticas. Mas o negócio não já está bom? Não, pode ficar melhor. Já os homens acreditam que se algo está funcionando bem, não precisa ser melhorado. Guarde seus conselhos, guarde seus pitacos para algo que não esteja funcionando. Se está funcionando, deixa quieto e seja grata. A cabeça do homem funciona assim. Mas as mulheres, que elas dizem, ficou bom, mas se fizesse assim o assado ficaria melhor. Isso é a morte para o homem. Ele faz um negócio e ele pensa, ela vai chegar aqui e vai dizer, oh meu amor, que coisa maravilhosa você fez. Ela chega e diz assim, ficou bom. Aí pronto, ele já morreu, ele já sabe o que vem depois. Mas se você tivesse botado mais para ali, tinha ficado melhor. Oh, pelo amor de Deus, não está funcionando. E ela não vai sossegar enquanto você não botar 10 centímetros para o lado. Aquilo vai ser uma coisa que vai tirar o sono dela e o seu também. Você vai, não, eu vou botar para ter sossego. Então, quando a mulher vem com essa questão de melhorar o que já estava bom, aí o homem já surta, já perde a paciência, já chama ela de ingrata. Então, para as mulheres, tentar melhorar algo que já está bom é uma expressão de cuidado. Elas não estão fazendo isso por mal. Mas para os homens, tentar melhorar algo que já está bom é uma expressão de ingratidão. Olha a diferença. Os dois estão brigando, não sabem por que estão brigando. Que grosso, não precisava disso tudo. E ele, que ingrata, eu fiz isso para ela e ela não reconhece. As mulheres também têm essa mesma necessidade de melhorar um pouquinho mais as pessoas. Não é só as coisas, as pessoas também. Então, mesmo que alguém seja uma pessoa já boa e eficiente, as mulheres sempre têm algo para melhorar em você. Para isso, elas vão dar os toques, os conselhos e farão as críticas construtivas. Pelo menos na mente dela é construtiva. O que acontece, agora presta atenção, o que acontece quando uma mulher com essa mentalidade de sempre querer melhorar o que já está bom, nem sempre está bom, mas querendo melhorar mesmo o que já está bom, vamos botar assim. E aí a mulher tenta melhorar ou consertar o marido dela 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como é que fica esse relacionamento? Ela acha que está expressando cuidado, mas ela está tentando melhorar ele todo dia ela quer melhorar ele. E como é que ela faz isso? Dando conselhos, fazendo críticas, para ele ser melhor, para ele fazer alguma coisa melhor. Você quer destruir o seu relacionamento com o homem? Passe o tempo todo dizendo que o que ele fez pode ficar melhor. Ele podia ter feito melhor.
Aí você destrói o seu... Pense num negócio que você vai perder o seu marido. Se não perder fisicamente, você perde a alma dele. A falta de entendimento faz o homem achar que a esposa, quando faz isso, está sendo ingrata. Ele não entendeu como funciona a mente da esposa. E a falta de entendimento leva a esposa a fazer o marido se sentir reprovado, se sentir um incompetente, alguém que precisa ser consertado, porque ela não entende como ele pensa, porque ela poderia demonstrar mais gratidão e menos exigência, se ela compreendesse como funciona a mente e o coração do homem. Ela podia abrir mão daqueles 10 centímetros uma vez ou outra na vida, e ele ficaria muito mais feliz. E quarta e principal diferença que eu quero abordar hoje. A maior necessidade do homem é respeito. E a maior necessidade da mulher é amor. Se você estava dormindo até agora, acorde, que essa é a parte mais importante da mensagem de hoje. A maior necessidade de um homem é respeito. E a maior necessidade de uma mulher é amor. A principal queixa relatada pelas esposas é: ele não me ama. A principal queixa relatada pelos maridos é: ela não me respeita. Todo mundo sabe que o amor é fundamental para as esposas, não é verdade? Todo mundo sabe. Mas o que poucos sabem é que a maior necessidade de um esposo é respeito. A maioria das mulheres não sabem disso. Por que elas não sabem? Porque os homens não compartilham os seus sentimentos. É claro que a mulher também merece respeito e precisa de respeito, assim como o homem também merece amor e precisa de amor. Entenda, quando eu digo a maior necessidade do homem é respeito, eu não estou dizendo que ele não quer ser amado, ou que ele não precisa ser amado. Quando eu digo que a maior necessidade da mulher é amor, eu não estou dizendo que ela não deve ser respeitada ou não precisa ser respeitada. Uma boa ilustração aqui para resolver esse dilema é a ilustração da comida e da água. Um é mais importante do que o outro. Por quê? Em que sentido que um é mais importante que o outro? Se você tivesse que escolher assim, os próximos 3 dias você vai ficar sem uma dessas duas coisas. Se você perguntasse pelo menos a alguém que tem o mínimo de conhecimento, você escolheria ficar sem comida, mas ficar com água. Porque o nosso corpo é capaz de aguentar mais tempo sem comer do que sem beber. Então, as duas coisas são importantes para nós, concorda? Comida e água são as duas coisas que são importantes. Mas, olhando por essa ótica, a água é mais importante do que a comida. Quando eu digo a água é a coisa mais importante, eu não estou dizendo que a comida não seja necessária e importante também. Então, para o homem, a água é o respeito. Para a mulher, a água é o amor. Eles também precisam da comida, mas o mais importante para o homem é o respeito, e o mais importante para a mulher é o amor. Veja, isso estava o tempo todo lá na Bíblia e a gente não percebeu. Quer dizer, você deve ter percebido. Efésios capítulo 5, versículo 22 a 25, aquele famoso texto que as mulheres detestam. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Já pegou, né? Qual é a ordem dada para as mulheres? Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como a Cristo. O que é que significa sujeitar-se ao marido nesse contexto aqui? É respeitá-lo como autoridade, como cabeça sobre você, que Deus assim o constituiu. Esse sujeitar-se ou submeter-se é respeito. É respeitar, é honrar o seu marido
como você faz com Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja e o marido é o cabeça da mulher. Então a ordem aqui é respeito. Respeite seu marido. E para o homem a ordem é ame a sua esposa. Deus está enfatizando que a principal responsabilidade da mulher é respeitar o seu marido. Olha que coisa maravilhosa. Deus enfatiza que a principal responsabilidade do homem é amar a sua esposa. Por que é que Deus enfatizou isso? Deus está tão focado em nos ensinar a ter um casamento bem-sucedido, que Ele transformou a maior necessidade de um na maior responsabilidade do outro. Olha que coisa maravilhosa. A maior necessidade de um é a maior responsabilidade do outro. Deus sabia que a maior necessidade de um deveria ser a maior responsabilidade do outro. Por quê? Porque Ele sabia que a maior necessidade de um é também a maior dificuldade do outro. A maior necessidade de uma mulher é se sentir amada. E qual a maior dificuldade do homem? É fazer a mulher se sentir amada. Ele ama. O problema é que ele não consegue fazer com que ela perceba isso. Porque a comunicação de amor dele não é na linguagem dela. Então a maior dificuldade do homem é fazer a sua esposa se sentir amada. Por isso que a principal reclamação dela é: meu marido não me ama. O homem tem dificuldade de fazer a mulher se sentir amada. Por quê? Porque ele é muito rústico. Ele é insensível, sim. Ele é pouco romântico, a maioria. É lento para acompanhar o raciocínio da mulher, adivinhar o que ela está pensando, o que ela está querendo. Isso faz ela se sentir não amada. A mulher, presta atenção, eu vou dar uma dica aqui de como fazer a sua mulher se sentir amada. Não é porque eu sou um profissional, não, eu estou aprendendo aqui. A mulher, não se ofenda mulheres, mas a mulher, por natureza, ela é insegura. Ela pode ser a mulher mais bonita do mundo, mais chique do mundo, ela é insegura. O marido dela pode ser o bichinho mais feio do mundo, ela é insegura. A mulher, por natureza, ela é insegura e ela é possessiva. Pode espernear, mas é assim. A mulher, ela é insegura e ela é possessiva. Então, para ela se sentir amada, você tem que dar o que é ela? Prioridade. Prioridade. Acima de qualquer outra coisa, você tem que dar prioridade à sua esposa. Por exemplo, se sua esposa precisar de você e outra pessoa precisar de você, pode ser a sua mãe, e outra pessoa precisar de você, e você escolher, presta atenção, isso é, nem dizia um personagem aqui do colégio, isso é muito perigoso. E você escolher atender as necessidades da outra pessoa e não da sua esposa, meu amigo, pode preparar o enterro. Não vai dar certo esse negócio, vai dar B.O. Sabe como é que a mulher soletra amor? Prioridade. O pessoal do PowerPoint me entregou antes da hora, né? Vocês são uma benção. Prioridade. Por outro lado, a maior necessidade do homem é se sentir respeitado. E respeitar o esposo é a maior dificuldade das mulheres, fazerem ele se sentir respeitado. Mulheres, entendam uma coisa. Para o homem, olha, presta atenção. Para o homem, respeito é mais importante do que carinho. Bote isso na sua cabeça. Para o homem, respeito é mais importante do que carinho. Você pode ser toda melosa, toda carinhosa, mas se você ignora a liderança dele, se você grita com ele, se você o xinga, se você questiona a inteligência dele, se você passa por cima das orientações dele,
E pior, se você fizer qualquer uma dessas coisas em público, você está destruindo o seu marido. Sabe como é que o homem soletra amor? Ele soletra assim, ó, respeito. É assim que o homem soletra amor, respeito. Uma outra forma de desrespeitar o seu marido, sabe qual é? Corrigi-lo em público, ou atropelar ele quando ele está falando na frente de outras pessoas. Isso nunca aconteceu lá no PGM de vocês, né? Lá no PGM o marido começa a compartilhar, começa a contar uma história, e a esposa logo interrompe para corrigi-lo. O coitado mal abre a boca e ela já dispara. Não, não foi assim não, peraí que eu conto. Não, foi assim, assim. Aí pronto, aí o cara fica lá com cara de bocó, e a mulher contando a história do jeito dela, pronto. E todo mundo com vergonha alheia. Ninguém tem coragem de dizer assim, mulher, respeita teu marido. Ele não vai dizer na frente de todo mundo, mas ele vai ficar profundamente ferido. E ela vai fazendo isso sem nem se tocar do que ela está fazendo. Ela nem se toca que isso está matando o marido dela. Todo dia, toda hora ela está matando, enterrando. Porque isso é uma tremenda falta de respeito. E como tem mulheres fazendo isso dentro da igreja. Olha o que diz Provérbios 12:4. A boa esposa é orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido, que é uma vergonha maior do que essa. A esposa que traz vergonha ao marido é como um câncer nos ossos dele. Você está matando o seu marido quando você o desrespeita. E principalmente quando faz isso em público. Aí, sabe, a dose de desrespeito, ela fica dobrada se esse desrespeito é feito em público. A maior dificuldade do homem de demonstrar, a grande dificuldade do homem de demonstrar amor, vai ser ampliada, essa dificuldade, quando ele não se sentir respeitado por você. É o ciclo destrutivo em todas as diferenças. Todos nós já aprendemos há bastante tempo, estamos cansados de ouvir que o amor deve ser incondicional. Quem aqui já ouviu isso? O amor é incondicional. Bom, a gente compara com o amor de Deus, porque era amor incondicional, e o amor tem que ser incondicional. Nós estamos cansados de ouvir isso. Nós sempre ouvimos isso. Portanto, os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja, de forma incondicional. As mulheres não têm nenhuma dificuldade com isso, tem? Alguma mulher tem alguma dificuldade com isso? O amor do marido tem que ser incondicional? Não, ninguém tem problema com isso. Pelo contrário, elas esperam que eles as amem. Mas uma coisa que ninguém ensina, e por isso ninguém aprende, é que o respeito também deve ser incondicional. Respeito também deve ser incondicional. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Olha só esse texto. Preste atenção. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Gente, é outro texto que a gente está lendo, não é Efésios 5 não, tá? É 1 Pedro 3, 1 e 2. Mas de novo agora. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que alguns deles não obedeçam. Aliás, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Para quem o apóstolo Pedro está falando aqui? Para as esposas, para as mulheres. Que tipo de mulher? Ele está dizendo assim, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Aí ele está, inclusive vocês que têm maridos que não obedecem à palavra. Pegou. Aí diz, para quê?
para que pelo procedimento de vocês, sem precisar usar palavras, só com o procedimento de vocês, da forma respeitosa de vocês agirem, vocês possam ganhar os seus maridos. Querido, esse texto aqui é claro. As mulheres devem respeitar maridos que não obedecem a palavra. Você está entendendo isso aqui? Eu pergunto, um marido que não obedece a palavra de Deus é um marido que sempre merece o respeito da mulher? Com certeza não. Não necessariamente é uma pessoa que não é evangélico, não. Inclusive, crente que está na igreja, mas é um crente mais ou menos, crente meia boca. Ele não obedece a palavra do Senhor. É um crente de fachada. Esse cara que não obedece a palavra do Senhor, ele vai fazer um monte de coisa errada. Ele vai parar de merecer o respeito da mulher dele, em algum momento. Mas Pedro está dizendo, você mulher que tem um marido que não obedece a palavra, respeite ele. Ou seja, Pedro está dizendo para as mulheres respeitarem maridos que não merecem respeito. Em outras palavras, Pedro está dizendo que o respeito é incondicional. O respeito da esposa para com o marido não tem nada a ver com merecimento. Você deve respeitar o seu marido, porque um dia você escolheu casar com ele. 1 Pedro, capítulo 2 agora, versículo 17 e 18, olha como o respeito é incondicional. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Ele está falando aos escravos aqui, mas o princípio é o mesmo. Você não deve respeitar só quem é bom e amável, você tem que respeitar a todos, inclusive os que não merecem o seu respeito. Agora, se os escravos devem fazer isso, imagina a esposa, porque ele já tinha falado sobre isso no outro texto que a gente leu. As mulheres ficam chocadas com a ideia de respeito incondicional. Como posso respeitar um homem que não merece respeito? Elas questionam. Deixe-me contar um segredo importante. Quando as mulheres não recebem amor, lembra que a maior necessidade dela é sentir-se amada? Quando elas não recebem amor, o que é que elas fazem? Elas botam a boca no trombone. Não é assim? Elas começam a reclamar do marido, elas começam a cobrar, porque você não me ama, porque você não me dá atenção, porque você não faz isso. Ela comunica aos quatro ventos que ela não está recebendo o que ela precisa, que ela não está se sentindo amada. Não é assim que a mulher faz? É exatamente assim que a mulher faz. Porém, os homens, eles não sabem lidar com o fato de não receberem respeito. Os homens não conseguem verbalizar, não é da personalidade do homem dizer, você não está me respeitando. Não, eu quero compartilhar com você que você não está me respeitando. Ele não vai dizer. Provavelmente ele não vai dizer. Não é do homem abrir o coração e dizer os sentimentos, principalmente ao que o envergonha, e que ele sabe que você vai retrucar, você não vai admitir que é verdade. O marido que não recebe o respeito da esposa, ele pensa assim, ele olha para a situação, ele olha para o que você está fazendo, dizendo, e diz assim, se é assim que ela se sente em relação a mim, então não há nada que eu possa fazer. É assim como pensa. Então não há nada que eu possa fazer. É isso que ela pensa de mim? É isso que ela sente por mim? Se eu sou tão ruim assim como marido, como pessoa, se eu não mereço o respeito dela, então a melhor coisa a fazer é jogar tudo para o ar e cair fora. É isso que passa na cabecinha do seu marido quando você o desrespeita. Salomão disse isso pela perspectiva da mente de um homem. Olha o que Salomão diz em Provérbios 21:9. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Quem é a mulher briguenta? É a mulher que está o tempo todo fazendo ele se sentir rejeitado, desrespeitado, criticado.
E Salomão está falando pela perspectiva masculina. É melhor morar no fundo do quintal, é melhor morar no relento, do que morar dentro de casa com a mulher que o desrespeita. É isso que o homem pensa. Deixa eu fazer um alerta para vocês. Mulheres, vocês podem estar a ponto de perder o marido e não sabem. É sério isso. Ele está caladinho, você diz, está tudo bem. Ele pode estar de mala pronta e você não sabe. Ele dificilmente vai dizer a você como se sente desrespeitado por você, até que ele comunique que está indo embora. Cuidado, você pode estar perdendo o seu marido e não estar sabendo disso, porque ele não vai ficar dizendo para você que se sente desrespeitado, mas você está destruindo ele por dentro. Agora, mulheres, atentem. Por que está falando tanto para as mulheres, pastor? Porque todo mundo já aprendeu muito sobre o amor incondicional. Agora estou falando sobre o respeito incondicional. Primeira vez que você escuta isso, então escuta mais um pouquinho. Então, mulheres, atentem para essa injustiça feita por algumas de vocês aos seus maridos. Presta atenção. A esposa diz que o marido precisa merecer o respeito dela antes que ela o respeite. A esposa diz isso. Quando ela diz isso, ela está colocando sobre os ombros dele um fardo que não é dele e uma responsabilidade dobrada. Em que sentido? O marido já recebeu de Deus a obrigação, a responsabilidade de amar a esposa de forma incondicional. Lembra disso? Ou seja, Deus o ordenou que ele ama a esposa mesmo que ela não mereça. Me diga, a igreja merece ser amada por Cristo? Não. Choveu, já não vieram para o culto? A noiva já faltou? Só porque choveu? Foi forte essa, não foi? Pronto. Mas é isso. Então o marido já tem a responsabilidade de amar a sua esposa mesmo que ela não mereça. Agora a esposa vem e diz que é dele a responsabilidade de merecer o respeito para que ela dê. Desta forma, a esposa está dizendo para o marido o seguinte: você é o responsável, tanto pelo amor seu, como pelo meu respeito. É isso que ela está dizendo. Quando a esposa diz, eu só vou respeitar você se você, na minha compreensão, merecer o meu respeito, ora, ele já tem a obrigação de amá-la mesmo se ela não merecer. Então ela está dizendo, você é responsável pelo amor que você tem que me dar, e você é responsável pelo respeito que eu tenho que dar a você. Bonito para você. E aí tudo passa a depender exclusivamente do marido e nada da esposa. Isso é uma tremenda injustiça. Isso é um entendimento errado do que a palavra de Deus diz. Por que é que seu marido precisa dar a você amor que você precisa, sem que você mereça, mas você não pode dar a ele o respeito que ele precisa sem que ele mereça? Por quê? Mulheres, acordem. Eu estou dizendo para vocês algo que pode salvar seus casamentos. O respeito ou a falta dele é capaz de causar um impacto profundo na alma de um homem. O respeito pode causar um impacto profundo na alma de um homem. Para um homem, a experiência mais negativa que a sua alma poderia enfrentar é o desrespeito. Foi feito um estudo, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, mas eu acredito que aqui não seria muito diferente o resultado. Mas foi feito um estudo em todos os estados americanos, com 400 homens, e fizeram
a seguinte pergunta para os homens e deram a eles duas alternativas de resposta. A pergunta é a seguinte: se você fosse obrigado a escolher uma das duas situações para ser submetido, qual você escolheria? Aí deram duas opções para ele escolher. Primeira opção: ser deixado sozinho e sem amor no mundo. A segunda opção: sentir-se desrespeitado por todos que estivessem à sua volta. E sabe qual foi a opção que eles escolheram? 74% dos homens escolheram a opção número 1. Eles preferem ficar sozinhos e sem amor do que serem desrespeitados. Amor é a coisa mais importante que o homem precisa. Aliás, respeito. Na verdade, embora vocês, mulheres, não possam ouvir, porque os homens não sabem verbalizar isso, o grito mais profundo da alma de um homem é por respeito. Mas você diz: ele não me ama. Protestam as mulheres. É claro que nós, homens, precisamos melhorar demais em fazer as nossas mulheres se sentirem amadas. Mas isso não significa necessariamente que o seu marido não te ama, só porque ele não consegue fazer você se sentir amada. Atente para isso que eu vou dizer agora. Eu pergunto: existe uma demonstração de amor maior do que estar disposto a dar a vida por alguém? Não existe. Essa é a maior demonstração de amor que um ser humano pode demonstrar pelo outro, é estar disposto a dar a vida por ele. Eu pergunto: por que você acredita que Jesus ama você, mulher? Estou perguntando a você, mulher, por que você acredita que Jesus ama você? É porque Ele te manda flores toda semana? Não, é porque Ele morreu no seu lugar. A maioria esmagadora mesmo, quase que 100% dos homens casados seriam capazes de morrer para salvar a vida da sua esposa e dos seus filhos. Sabia disso? Isso muito, mas muito provavelmente inclui o seu marido. Na hora do perigo, ele seria capaz de se colocar entre você e a morte. Mesmo sendo esse homem rústico, insensível, nada romântico, que não sabe nem ouvir você, esse homem seria capaz de morrer no seu lugar para proteger você. Ele seria capaz de se colocar na frente de um carro para que você não fosse atropelada. Pode ter certeza disso. Ele seria capaz de se colocar na frente de uma bala para que você não fosse atingida. Aí você quer dizer que esse homem não ama você? Para um homem, agora é um homem falando, você pode acreditar, para um homem é muito triste saber que a mulher por quem ele está disposto a inclusive morrer, não o respeita e ainda o acusa de dia e de noite de não amá-la. É claro que eles não sabem demonstrar amor, mas isso não significa que eles não amem, entende? Ironicamente, a mais profunda necessidade da esposa, que é sentir-se amada, é minada por ela mesma quando ela desrespeita o marido. Mas homens, não esqueçam, a dificuldade que as mulheres têm de respeitar vocês é ampliada quando elas não se sentem amadas. Então, vamos de novo entrar na competição. Vamos ver quem muda primeiro.
os homens fazerem suas esposas se sentirem amadas, esposas fazerem os seus esposos se sentirem respeitados. Eu tenho uma tarefa para vocês. A tarefa é a seguinte: esposa, presta atenção, copia aí na sua mente. Se tiver com caneta, copie. Esposa, fale para o seu marido, não agora, em casa. Você precisa pensar direitinho antes. Fale para o seu marido algo que ele fez ou faz, ou deve fazer. Ele fez, faz ou deve fazer, que faz você se sentir amada. Para com essa história de ficar, não, ele devia saber. Ele não sabe. Então para de ficar dando murro em ponta de faca. Para de ficar querendo que ele adivinhe seus pensamentos. Ele não vai adivinhar. O bicho é rústico mesmo. Então diga para ele o que é que ele fez já alguma vez, o que é que ele já faz, ou o que é que ele precisa fazer para você se sentir amada. Agora pense bem, porque ele vai começar a repetir isso várias vezes, ok? Até que você diga, não, tá bom, vamos fazer outra coisa. Marido, a sua tarefa é: fale para sua esposa algo que ela diz, ou algo que ela faz, ou que deve dizer ou fazer, que faz você se sentir respeitado. Pense bem, porque ela vai também repetir isso. E aí cada um procure exercitar o que o outro disse que precisa que você faça para se sentir amada ou para se sentir respeitado. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.